O homem retirou suavemente as meias dos pés, até que o telefone via satélite, escondido em seu corpo, caiu. Apesar de estar firmemente trancado, Brian não se atreveu a relaxar, pois restavam apenas 8 minutos antes que a máfia iniciasse a patrulha no local. Finalmente, Brian encontrou o telefone via satélite previamente escondido, mas ele não planejava ligar para a polícia. Em vez disso, entregou o telefone à sua amada filha e pediu que ela fosse até a embaixada em busca de proteção. No entanto, algo inesperado aconteceu. A filha, visivelmente abalada, pediu que Brian fosse resgatado. Então, Brian pediu à filha que abrisse a mala no armário e pegasse um mapa. Em seguida, ela enrolou um cadarço com uma caneta para improvisar um compasso rudimentar. Essas ferramentas seriam cruciais para determinar a localização de Brian. Brian então instruiu sua filha a desenhar um círculo com 3 km de diâmetro, tendo o mercado como ponto central, pois aquele mercado havia sido o último local onde Brian foi capturado pela máfia. O círculo de 3 km foi baseado na memória e na percepção excepcionais de Brian, que calculou a distância com base no percurso do carro, estimando que ele havia percorrido 1,5 km antes de ser levado. Assim, a distância em linha reta entre ele e sua filha seria aproximadamente essa. Confiando em sua experiência, Brian pediu à filha que desenhasse outro círculo com 3 km de diâmetro, desta vez tendo o hotel como centro. Contudo, ficou evidente que esse círculo estava errado. Para corrigir o erro, Brian pediu que a filha pegasse uma granada da bagagem, contasse até 3 e a lançasse pela janela do hotel. O som da explosão foi ouvido após 4 segundos, mas na realidade haviam se passado 6 segundos, já que o som precisou atravessar uma parede antes de chegar ao telefone da filha, e posteriormente ao telefone de Brian. Essa diferença de tempo era de aproximadamente 1 segundo. Além disso, como Brian estava preso em um porão completamente selado, o som da explosão que ele ouviu teve outro atraso de 1 segundo. Com base na velocidade de propagação do som, que é de 340 metros por segundo, Brian calculou que estava a cerca de 2,25 km de distância de sua filha. Assim, ele pediu que ela desenhasse outro círculo com o hotel como centro, alterando o diâmetro para 4,5 km. Felizmente, os dois círculos finalmente se cruzaram. Infelizmente, a 2,25 km de distância, havia 2 pontos de interseção possíveis. Brian estava em um desses pontos, e para confirmar qual era, pediu que sua filha fosse até a janela e verificasse se a bandeira nacional estava apontando para o leste. Caso estivesse, Brian estaria definitivamente no ponto de interseção a leste do círculo, pois o som da explosão da granada poderia se propagar por cerca de 10 km.